Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Depois você pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá certo? E no YouTube aqui fica para sempre. Nós que somos o maior canal de informações e notícias da região de Rio Preto, com quase 70 mil inscritos. Agradeço muito a sua audiência. E hoje eu recebo aqui no programa, nesse episódio, a doutora diretora do Fórum de Rio Preto, a juíza doutora Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, juíza da primeira vara criminal. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse momento. Legal, doutora. Doutora, quem vem no podcast diário do Rodrigo Lima ganha presente. Oba, sempre bom, a gente gosta. Ganha um café Bem Brasil. Vou passar aqui para a mão da senhora. O Café Bem Brasil é produzido aqui em Guapiaçu. Nossa, da nossa região, que legal. Da nossa região. É um café gourmet, é um cafezinho que, olha, o pessoal adora esse café. A senhora pegar aqui, doutora, ele tem essa válvula aqui, ó, apertar assim, ó. Olha o aroma. Ai, senti mesmo. Bom, muito bom. O cheirinho de café é maravilhoso. A senhora gosta de café? Toma café? Eu tomo. Não sou daquelas vidradas, mas eu tomo café todo dia de manhã. De manhã eu tomo café. Com certeza, vou experimentar, sim. Obrigada mesmo. Obrigada. Pessoal, você pode estar acessando aqui para comprar o Café Bem Brasil, se você não conhece. Acesse aqui, ó, o QR Code. Você pode fazer sua compra lá no site do Café Bem Brasil. E agradeço também o nosso cenário, né? A Cortina e Companhia, que fez aqui o cenário com a gente, e também os Móveis Colômbia. Meu muito obrigado sempre a vocês que estão com a gente aqui desde o comecinho aqui do podcast, tá certo? E lembrando também, nós temos o patrocínio da Poti, da Água Levite e do Guaraná Poti. Meu muito obrigado a vocês também. E você, empresário, quer trazer sua marca aqui para a televisão? Fique muito à vontade, seja parceiro aí do Diário do Rodrigo Lima. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora. Primeira mulher a dirigir o Fórum de Rio Preto ainda, doutora. Um ambiente masculino, né? Extremamente masculino. E a senhora chegou abrindo na vanguarda esse espaço, doutora. Como é que é administrar o Fórum em Rio Preto? Depois de 100 anos, a comarca de 1906, mas é 1906... Depois de tantos anos, agora uma mulher é uma tarefa difícil, árdua, mas estamos trabalhando, estamos lutando, tentando melhorar as coisas, fazer acontecer. Acho que era necessário, né? Até essas mudanças de paradigma, de uma mulher, depois de tantos anos, até é compreensível ter demorado tanto, era compreensível. O judiciário, ele sempre foi um local masculino, assim, dizemos assim, as mulheres até iniciar o processo de entrar numa faculdade, porque um curso para ser juiz é um curso superior, então até a mulher iniciar, começar a fazer faculdade, e passar no concurso, a primeira é da década de 80, então até chegar, a comarca de Rio Preto é na nossa hierarquia, é uma das últimas, então se o juiz entra, ele começa pelas comarcas menores, cidades menores, né, de tamanho populacional. Então aqui é uma das últimas, então até chegar foi assim, um processo demorado, mas eu acho que isso é o primeiro passo. Agora eu acho que as portas se abriram, o próximo passo é ter na presidência do Tribunal de Justiça uma mulher. Sim. Doutora, quanto tempo de magistratura? Eu vou fazer 24 anos agora em março. Não, sem falar a idade da senhora, não quero saber a idade, doutora. Mas eu estou praticamente com 24 anos de magistratura. Nossa, não parece, doutora. Eu entrei, eu acabei a faculdade e logo já entrei. Então, eu já entrei. Então, logo. Doutora, aproveitando esse gancho, muita gente está assistindo a gente, conhecendo a senhora, só vê os despachos judiciais, só vê o nome ali, frio, né?
Para entrar na magistratura hoje é uma coisa muito difícil, doutora? Mais difícil do que na época da senhora ou não? Como é que a senhora avalia? Eu acredito que sempre teve a dificuldade. Eu acho que sempre a dificuldade teve. A diferença da época que eu fiz, que teve uma mudança quando houve a reforma do judiciário em 2004, que exigiu-se 3 anos de experiência. Então, 3 anos após a formatura. Quando eu terminei a faculdade, exigiam-se 2 anos, mas podia-se contar tempo de estágio. Então, eu contei o tempo de estágio, 1 ano depois eu já tinha ingressado, já estava... Então, assim, o concurso continua sendo um concurso difícil, acho que agora são até 4 fases. Na minha época eram 3 fases, a primeira fase teste, a segunda escrita, a terceira oral, tinha entrevista ainda, tem a entrevista que eles ainda... Hoje acho que a entrevista já não tem mais. Mas é um concurso muito concorrido, muito difícil, e eu acho que tem que ser isso mesmo, assim, tem que selecionar, é uma profissão, uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito grande de ser juiz, de você estar decidindo a vida das pessoas. Você está ali todo dia, você pode melhorar como você pode piorar a vida das pessoas. Então, é uma questão que a formação, não é uma formação a qualquer hora. Então, assim, aquela formação de base, depois se faz uma faculdade, depois se estuda, passa, com os anos de experiência, se passa no concurso, começa como juiz substituto e vai subindo, porque assim, eu acho que a vida vai nos ensinando também, fora o conhecimento técnico, o conhecimento da vida também é muito importante. Doutora, e também aquela, lógico, a gente é ser humano, e a questão da injustiça, né, doutor? Pensou, o magistrado tem essa preocupação? Com certeza. Ali a gente sabe ali, assim, agora o processo eletrônico, eu entrei na fase do papel mesmo, da coisa. Então, assim, a hora que você fala assim, aquele monte de papel ali tem vidas, ali não é só papel. Então, assim, são as questões da família, ou você... Eu falo assim, eu estou numa vara criminal, eu julgo, eu estou há quase 10 anos aqui em Rio Preto numa vara criminal, e eu falo que a pandemia até me deixou aquela sensação, quando você não podia sair de casa, você fala assim, acho que eu tive aquela sensação de mandar alguém para a prisão. Daí, olha que eu estava dentro de casa, não estava na prisão. Mas então, assim, essa vivência, saber e coisa a gente vai aprendendo, e com certeza, isso é uma coisa que o juiz sempre fica preocupado em não fazer injustiças, né? De tentar fazer a justiça a melhor possível. Doutora, qual que é o maior desafio do judiciário riopretense aí em 2023? E o que a gente superou em 2022? Saindo um pouquinho da pandemia, né? Da pandemia, depois a gente... Quando eu assumi, né, na diretoria do Fórum, a gente conseguiu, assim, que foi uma conquista de lutas, não fui eu só, mas foram várias pessoas e acabou, a gente conseguiu nesse final, foi a vara da violência doméstica. Então isso foi no final de 2021, né? Sabe quando você muda os anos, você já fica perdendo? Sim. Foi isso, foi no final de 2021, a gente instalou a vara da violência doméstica. Foi uma conquista, uma luta muito grande. O de 2022 foi a luta para terminar o processo, para fazer a reforma do Fórum. Então, todo aquele processo para saber o que precisa ser feito. Então, o projeto executivo, então, para terminar o projeto executivo. Agora, esse ano é a luta para fazer a licitação. Então, assim, eu acho que o que a gente está trabalhando agora com a questão da diretoria do Fórum é essa questão da reforma do Fórum e instalações de varas. A gente está trabalhando e eu acho que vamos conseguir sim instalar, pelo menos agora a curto prazo, a vara empresarial. A vara empresarial já tudo caminha, que no primeiro semestre já vai estar instalada. É uma vara regional, ela não vai só englobar Rio Preto, mas até Presidente Prudente, Araçatuba, Presidente Prudente, o tribunal dividiu por regiões e a sede é aqui. Então, essa provavelmente no primeiro semestre a gente também já consiga instalar e efetivamente começar a trabalhar. E tem mais 2 varas cíveis e 2 varas de família. Então, esses são os nossos projetos para 2023. Essa é uma reivindicação antiga da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Rio Preto. É uma coisa pede mais juízes, né? Necessita. O número de distribuição das varas cíveis de Rio Preto é um número muito grande, assim, um número que às vezes chega até a assustar quem não está muito acostumado com as questões do judiciário, chega até a assustar. Então, assim, a gente tem um volume muito grande, então necessita realmente dessas varas. E o tribunal está ciente, assim,
e está trabalhando. É que ali não é assim, o estado de São Paulo, Rio Preto tem seus problemas, mas o estado inteiro também tem. Então, dentro daquilo que ele pode estar nos ajudando, a gente está trabalhando, estou indo às vezes lá em São Paulo e vendo, e estamos vendo se no segundo semestre a gente consegue também instalar essas varas também e ficar pelo menos, não vamos dizer que ainda seja, vai resolver todos os nossos problemas, mas que vai aliviar, vai, com certeza. Doutora, a vara empresarial, qual tipo de demanda que nós temos? E para abranger Presidente Prudente, Araçatuba, as regiões de lá, é porque a demanda não é tão grande aqui. Ela né? vai ser bem específica, essa vara. Eu falo que então tem o nome, vara empresarial, de arbitragem, de recuperação, de falência. Então, assim, o que ela vai englobar é mais essas questões comerciais mesmo, empresariais, e o processo, que é um processo que demanda tempo do juiz e dos funcionários, são os processos de recuperação judicial. Então, o processo de recuperação judicial é um processo complexo. Então, são vários incidentes, são várias... Então, assim, a gente vai... Então, todos os processos de recuperação judicial, de falência, vão se correr todos nessa vara. Então, assim, não é uma demanda... Nós tivemos aqui na região de Rio Preto, por exemplo, uma demanda muito grande envolvendo o Fernando Sertanejo, que é um processo que até hoje... Então, quantos anos, né, doutora? As pessoas esperando, né? Então, tem um desfecho, um processo que demanda... Mas nessa vara não vai ser redistribuído os processos. Ela vai ser uma vara que só vai ter processos novos. Entendi. Não vai ter remanejamento Não vai ter remanejamento. Isso vai ser É bom porque ela começa ali e ali a gente já consegue trabalhar melhor. Porque às vezes você pega essas coisas mais... Pensou o juiz ter que revisar... tudo, então às vezes não é contraproducente. Processo de 5.000 páginas, imagina. Então, nesse sentido, então a vara regional ela vai ser bem específica. Sim. Ela vai ser bem específica. Doutora, a senhora falou de um tema que é central, né? A gente até falando, olha, doutor, vamos conversar lá sobre a reforma do prédio. Nós tivemos aí depois quase 30 anos, 28 anos de governo do PSDB, trocamos agora pelo governador Tarcísio, né, do Republicanos. Vamos ter que remar tudo de novo no processo da reforma do novo fórum, que tem a participação também do prefeito Adinho Araújo, né, auxiliando a senhora. Muito. O presidente da Assembleia Legislativa está no Carlão Pignatari. Se eu esquecer algum nome, a senhora me fala, doutor, que está nesse processo de reformar o Fórum de Rio Preto. O Fórum Central, aquele que fica na Marechal, né? Esse prédio, eu acho que ele é um símbolo até de Rio Preto. Ele sempre foi ali, ele está desde a década de 60. Ali sempre foi o judiciário, ali a região central já está revitalizada, só está faltando ali aquele prédio. Ele precisa, é um prédio muito bom, ele tem uma estrutura muito boa, ele nos atende, eu acho que atende a população também. Ele está precisando de reforma pela idade. Ele está um prédio que está desgastado, que precisa de alguma manutenção. Tem alguns, a gente está com aqueles problemas técnicos, um problema no telhado, problema ali no banheiro, alguma coisa assim. E o piso, então assim, ele é muito antigo, mas a estrutura dele é muito boa, ele nos atende, o salão do júri lá a gente teve julgamentos históricos, ele vai, então assim, a gente não pode falar assim, vamos mudar, vamos não. Eu falei, não, esse prédio está aqui, ele atende, vai continuar sendo as varas criminais, a gente já tem a questão da estrutura para poder levar o peso, que é a cela. Então eu falei, eu acho que ele está precisando de uma reforma. E isso começou em 2019. Foi o Dr. Manuel Calças, que era o presidente, e falou, não, vamos ver o que precisa. Dr. Manuel Calças, ex-presidente do Tribunal de Justiça, que é de Rio Preto. Ele, na época, o doutor Evandro era o diretor da RAGE, e eu brincava sempre, falava assim, não, Evandro, precisamos arrumar esse prédio é bom, ele só está precisando de reforma, até pela questão até de economia. Porque depois vendo o projeto executivo, o que eles perceberam? Que as janelas estão muito antigas, então o ar-condicionado tem muito vazamento, então ele não refrigera e gasta mais energia. Então a gente precisa vai reformar porque não é embelezamento, é necessidade mesmo. Então assim, a gente está lá com o ar-condicionado que às vezes escapa, e aí ele gasta mais energia. Então são fiações antigas que se gasta mais energia, às vezes tem vazamento que a gente não consegue nem ver, tubulação muito antiga. Então essa necessidade da reforma do prédio. E até para realmente revitalizar aquela fachada, está muito feia, está precisando. Aquele grade foi colocada há alguns anos atrás, ela não tem como... Antes era uma praça
mais agradável, né, doutor? Mas por questão de segurança acabou não, se colocando. Ali não tem como mexer. Não tem como. Até vai continuar sendo murado, até por questão de segurança. Não tem como, porque quanto menos portas você tem que ter menos portas, porque se você tem portas, você tem que ter seguranças. Então, assim, hoje até a invasão lá, infelizmente, que nós tivemos, mostra que você precisa ter segurança, que você precisa ter lugares. Então toda essa questão de você não pode... porque fala, por que não abre uma porta aqui, não abre uma porta colar? Se você abrir uma porta lá, você tem que ter detector, você tem que ter uma pessoa, você tem que ter... Então, assim, mas voltando, aí começou em 2019 o projeto, começou pelo tribunal. Só que era aí então demorou-se até... Aí veio pandemia, aí houve contingenciamento de verbas, se parou... Aí a gente conseguiu, aí falando com a ajuda do prefeito, o Carlão Pignatari nos ajudou na questão orçamentária e colocou no orçamento, estava no orçamento do ano passado. Só que é um processo, todo mundo que acho que já reformou, construiu uma casa, sabe que esses prazos de reforma às vezes não costumam ser cumpridos, e não é por má vontade, não, é pela questão realmente... Morosidade, normal da burocracia do poder público, né? Do poder público, porque não tem só essa obra. A gente tem que entender também que não tem só essa obra sendo feita no Estado. Então não é uma obra que está sendo feita por nós aqui em Rio Preto. Todo o processo é feito lá em São Paulo. Foi feito dentro do Tribunal de Justiça. Todo esse projeto executivo para se ver o que ia ser feito de reforma, o que precisa ser feito. E a hora que terminou o processo, nós mandamos para a Secretaria de Justiça. Porque quem vai fazer a reforma é a Secretaria de Justiça, com o dinheiro que o Carlão... Qual que é o valor, doutora, que está previsto? A previsão é 18 milhões. 18 milhões? Nossa, vai ser uma obra muito boa, né? É uma estimativa. Na Sim. verdade, que na licitação ela pode... então, por isso que ainda não estava, por isso que demorou. Porque agora a gente estava tentando, porque essa é uma estimativa que eles... lá tem mais de 5 mil metros quadrados. Então, para ela essa estimativa de metros quadrados, porque vai ser trocado tudo. Ela não vai mudar a estrutura, o prédio vai continuar igual. Mas é necessário trocar janelas, necessário trocar piso, trocar tudo. Então, tudo isso... E nesse meio tempo vocês vão para onde? Quando for fazer efetivamente a reforma... Que pelo jeito vai mexer bastante, né? Vai mexer, mas acho que nós vamos ficar. Doutora, mas faz uma parte... Então começa pelo último andar. Faz por andares, aí os magistrados mudam os cartórios. Vai fazendo remanejamento. Tem salas ociosas no fórum? Não, nós não temos sala ociosa. O que acontece? Hoje com o home office, então assim, as salas ficaram um pouco, assim, dependendo da coisa, então você tem metade dos funcionários. Então, é isso que a gente vai acabar juntando os funcionários para poder dar isso. Então, eu começo pelo quinto andar, se tudo der, pelo menos foi o que a gente propôs. Ainda não se definiu certinho, talvez a gente possa sair. Sim. Mas a questão é a questão realmente financeira. O Tribunal de Justiça conseguir alugar um outro prédio. E o novo governo? Atrapalha em alguma coisa? Então, ainda está muito cedo. Eu estava ouvindo rádio esses dias atrás e vi que o governador... Eu falei, nossa, fiquei até contente, porque o governador disse que quer ir para o centro de São Paulo. Aí eu vou falar, então, se o senhor quer ir para o centro de São Paulo, eu também quero ficar no centro de Rio Preto, só que eu preciso reformar meu prédio. Entendi. E sem a reforma não dá, doutora? Não, o prédio já está bem desgastado, a gente está lá, não é que assim, mas eu confesso para vocês que eu tenho banheiro interditado. Por questão de vazamento, ele está interditado, a gente conseguiu dar uma arrumada ali, mas não dá para usar, Então, como estava... Chegou no limite mesmo. Chegou no limite, a gente entende. Então, assim, são as salas onde tem as audiências, estão todas funcionando, a gente não tem nada que não funcione, assim. Aí, como tem, o que acontece? Junta todo mundo no outro banheiro. Às vezes, acaba tendo menos para o público, a gente acaba tendo que fazer essas adaptações. Mas não, o prédio está funcionando, não tem nada, é questão realmente, é porque cada vez que você demora mais, ele vai se desgastando mais. Então a gente não pode esperar muito mais. E começou, então a gente já está num processo que demorou para a gente conseguir iniciar esse processo. Nós vamos trabalhar politicamente. A gente, tanto falei no final do ano com o Carlão, que se reelegeu, o Carlão Pignatari, que se reelegeu. O Edinho também vai estar nos ajudando e vai continuar nos ajudando. Então, agora é um trabalho político. O secretário de Justiça,
eu não conheço. Tem um mas assessor. Ele é desembargador, aposentado, então assim, também conhece as questões do judiciário. Então assim, a minha ideia é até ir lá fazer uma visita e ver. Nós temos importantes pessoas no governo Tarcísio, que é de Rio Preto, da região de Rio Preto. O próprio secretário da Saúde, Eleusis Paiva, que foi vice-prefeito de Rio Preto, é a Helena dos Santos Reis, coronel da Polícia Militar, que é secretária estadual de esportes. Mas nós vamos apelar para todos. E nós temos uma pessoa, o Danilo Campetti, agente federal, que é assessor direto do gabinete do governador. Até falou, Danilo, você está vendo aqui o podcast? Isso, pode nos ajudar. A doutora aqui vai precisar de ajuda aí para fazer a reforma aqui do fórum, hein? Danilo, que também é suplente de deputado estadual. Primeiro suplente agora com a Helena subindo. Pode ter certeza que nós vamos apelar para todos. Não, mas eu acredito que não vai ter problema não, porque já estava na fase de licitação e aí, em razão da demora, houve essa mudança de governo, acabou dando... A licitação está prevista para esse ano, a expectativa é essa? A expectativa é a licitação esse ano. A expectativa é a licitação. Não, tá certo. Doutora, a senhora falou sobre a vinda de novas varas, novos juízes, mas precisa de muito mais juízes na criação de novas varas, ou o que vai vir vai desafogar um pouco o trabalho? Não, o que vem são varas novas, são juízes. Sim. O que está se trabalhando para ser feito, que é no início chamavam de cartório do futuro, agora chama o PJ, Unidade de Processamento Judicial. É unificar cartórios. Então vai ser unificado, pelo menos o projeto é esse. Se vai ser efetivamente, ainda estamos na fase de projeto de estudos. O que seria a gente tem hoje 8 varas cíveis. Passaríamos a ter 10. Então, da primeira vara à quinta vara civil, aí existiria um cartório único, uma UPJ, e aí teríamos um outro para a sexta até a 10ª vara. Então, é um outro tipo de trabalho, é uma outra forma de trabalhar. Aí teríamos funcionários no gabinete do juiz, no cartório. Os estudos indicam que isso é muito melhor, onde já tem isso funcionando, que há uma agilidade maior no processo para ele ir mais rápido. A agilidade, realmente, essa é a ideia. Então, assim, se tudo vem, é uma vara nova, com distribuição nova. É um juiz que tem uma vara. A única diferença é que talvez não vai ser aquela coisa com cartório. Igual tem a primeira vara civil tem um cartório, a segunda tem um cartório. Então, seria um cartório para 5 varas. Mas seriam 2 cartórios, então, só. Nós teríamos 2 cartórios, que na verdade não chama mais cartório, chama UPJ, Unidade de Processamento Judicial. Sim. O pessoal, sabendo que a senhora viria aqui, doutora, me falaram, comenta com a doutora também sobre a falta de servidores. Isso daí é um problema crônico. Mas de anos, né, doutora? A gente ouve... A boa notícia é que o final do ano o concurso foi homologado, foi feito um concurso aqui na nossa circunscrição, e já começaram as nomeações. Esse foi no estado inteiro. Por causa da pandemia não teve concurso. Aí o último concurso que teve, chegaram a chamar até quase todos os aprovados. Mas a validade dele foi em junho. Então a gente está agora nesse período, nem se quisesse, nós não conseguiríamos chamar nenhum servidor, porque não tinha nenhum concurso. O concurso terminou e agora vão começar as nomeações. Então, assim, nós temos a promessa lá de São Paulo que começam a nomeação de servidores a partir de fevereiro. Esse mês de janeiro, o tribunal já começou algumas nomeações, em outras que, segundo o tribunal, estavam piores que a nossa. Então, diz que para nós e para as outras, assim, eles vão começar a fazer nomeação a partir de fevereiro. Qual que são escreventes, doutora? Quais as funções? O escrevente, ele cumpre o processo. Então, intime-se alguém para fazer isso ou aquilo. Oficiais de justiça? Aí tem que se pedir um mandado. Tem que falar, aí ele faz toda essa movimentação do processo. Então ele fala assim, o processo agora precisa ir lá para o oficial de justiça entregar uma intimação que foi deferida uma liminar, que foi deferida uma medida protetiva. Ele manda para lá. O advogado fez um pedido. Esse pedido ele precisa pôr no processo junto assim. Hoje tem até juntado automático, mas aí ele precisa ver que isso aqui vai ter que ser feito. Tem que para o juiz agora decidir. Não, isso aqui não precisa nem para o juiz. Então é essa movimentação do processo de juntada, de determinação de oficia, precisamos pedir um ofício para mandar fazer alguma coisa ou solicitar alguma informação.
esse ofício quem faz são os escreventes, é o pessoal do cartório. Esse cumprimento do processo, aquilo que o juiz decide, quem acaba fazendo esse cumprimento aí, executando são os escreventes. Quantos, a gente tem um estudo de quantos servidores, qual que é a defasagem? Nós temos um número? Olha, tem sim, tem esses estudos. Só que eu confesso para vocês que esses estudos, principalmente eu acho que é um pouco o Brasil é muito grande. Esse estudo é até feito pelo CNJ, mas o judiciário brasileiro ele é muito discrepante, mas é pela realmente a nossa continentalidade. Nós somos muito grandes. Então, assim, a gente sempre vê que o tanto que eles colocam, eu acho que não seria suficiente. O Judiciário de São Paulo, ele responde por quase 50% dos processos do Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem a distribuição sempre aumenta a nossa. A distribuição aqui, infelizmente, assim, às vezes a gente acha que isso é bom ou se é ruim. Não sei se a população, essa litigiosidade da população é tão bom assim, ao mesmo tempo que às vezes fala assim, não, mas aí se eles estão nos procurando é porque a gente também dá uma boa resposta. Então sempre fica aquela questão de saber se realmente, às vezes assim, a gente tem muito essas questões do consumidor que talvez a empresa poderia resolver isso de forma administrativa, acaba não resolvendo e acaba desaguando tudo no judiciário. E a gente tem a questão do envelhecimento também. A gente tem programa de aposentadoria, a gente sempre tem e a questão dos números vai depender muito de cada vara. Então, assim, se aquela distribuição é maior, precisa de mais funcionários. Se você entra muito mais processo, você precisa de muito mais funcionários. Aquela outra vez não entra tanto, então aquela tem que ser menos. Então, isso depende muito de cada vara. Não dá para falar, aqui em Rio Preto a gente precisaria de 10, 15, 20 funcionários por vara, porque depende muito dessa distribuição. Como aqui é especializado, você tem vara criminal, você tem vara civil, você tem vara de família, vara da infância, execução, então são várias distintas. Doutora, a senhora comentou en passant a questão da invasão em Brasília. Pelo pessoal que a senhora assistindo as imagens, quantos crimes o pessoal cometeu ali? Olha, eu confesso para você que eu assisti pouco, porque a hora que eu comecei a ver aquela depredação das obras de arte, aquilo, meu coração, eu confesso que aquilo foi, gente, tanto que a gente sai, viaja para ver obras de arte, ou mesmo aqui dentro da cidade que você vai, gosta de ver alguma coisa aqui. Então, eu confesso que eu vi até pouco. Eu tentei, a hora que eu comecei a ver aquilo, eu falava assim, aquilo para mim não tinha justificativa nenhuma. Assim, eles ficaram tanto tempo acampados para depois acabar nisso. Então, assim, acabou sendo um negócio... assim, entrar no mérito do coisa, mas eu falo assim, acabar nisso, em depredação, são crimes federais. Acho que ali não teriam crimes estaduais pela questão da União. Como ali envolve a União, os crimes são todos processados na Justiça Federal. Não são crimes da coisa. Mas ali um básico é o crime de dano qualificado. Ali você tem no mínimo... Básico do básico. Básico é o dano qualificado. É o dano qualificado. Hoje quebrando vidraça, quebrando... a pena de quanto pro dano qualificado? A pena do dano qualificado, agora eu acho que começa com um ano, porque o dano simples eu sei que é 6 meses, que é mais que o mais comum, porque o dano qualificado, ele é ali, mas é... Ali eles falam que o conjunto da obra, como um todo, dá mais de 10 anos. Vai sim, com certeza, porque você tem os crimes da Lei de Segurança Nacional, você tem vários crimes ali, que são, então assim, até um pouco no meu, eu não tenho tanto conhecimento porque não são julgados pela Justiça Estadual, são crimes da Justiça Federal, mas ali você começa no básico, que é o dano. O duro ali, que machucou realmente, conversando com as pessoas, independentemente de quem foi que invadiu, é o vandalismo, né? Vandalismo que revolta, por nada, o vandalismo por nada, que o quadro do Di Cavalcante tem culpa? Se o teu candidato ou aquilo, você não está satisfeito com a política, o que o quadro do Di Cavalcante tem a ver com a história? Qual que é a avaliação que a senhora faz? Os vasos ganhados de presente, vasos aqueles... Despedaçados, despedaçados, a hora que eu vi aquelas coisas. Então, assim, o que tem? O relógio, o pessoal comenta muito o relógio, né? Eu vi, esse do relógio eu acabei vendo. Esse dia passou, acho que na TV eu via o do relógio. É uma coisa assim de dar dó, não sei se dá raiva, se dá dó, se é um misto de sentimentos de coisa. Doutora, qual a avaliação que a senhora faz do momento que nós estamos vivendo? Independentemente, não sei
posicionamento político da senhora, nós não conversamos. O legal do podcast é que eu chamo as pessoas, a gente não fala antes, né? Olha, qual o sentimento que a senhora tem? Eu acho... A senhora julga, né? Tem uns casos ali diariamente que a gente... Essa questão, eu acho assim, foi uma coisa, essa polarização ficou numa situação que eu acho que acabou chegando nesse ponto, ficou insustentável. Então a gente está perigoso. Realmente, eu acho que essa polarização, nunca se imaginava que no Brasil a gente chegaria nisso. Assim, a gente pensar porque a gente sempre teve embates políticos, não é de hoje, já tivemos problemas, se você vê a nossa república, já tivemos vários golpes, um que tentou derrubar o outro, que derrubou outros que não conseguiram, outros que tentaram, e não coisa. Mas a gente estava vivendo um período tinha-se eleição, ganhava, sumia, governava, nunca e tal. Aí foi se chegando nessa polarização que hoje me preocupa. É uma situação que parece que não acabou a eleição. Parece que a gente vai viver essa guerra eleitoral aí por mais tempo, porque então assim, mas assim, o que me deixou um pouco é que parece que precisa alguém para apaziguar, e acho que ainda não achou, ainda não se tem alguém lá em cima para apaziguar. Sim. Eu acho que está precisando alguém que tenha não sei se é possível, se existe essa pessoa, mas que a gente precisaria de alguém para apaziguar o país. Salvador da pátria que não tem, né, doutor? Acho que nós estamos precisando de uma pessoa, mas que vá tentando não crie mais, sabe? Tenta ser aquela coisa do mesmo do centro, ó. Vamos, gente, vamos, vem aqui, aquela coisa de mãe, quando dois irmãos começam a brigar demais, que vem aquela mãe com sabedoria, está precisando daquilo, e tentar colocar os dois para sentar e resolver, porque o país só vai melhorar que esses dois pararem, esses dois lados aí pararem. Nós chegamos no fundo do poço depois do que aconteceu em Brasília ou não? Você acha que tem algum? Eu acho que ali foi o ápice eu espero, né? A gente espera que seja por isso que teve, né? Quais os reflexos disso aqui na ponta, doutora? Aí a gente acaba tendo... O meu medo, como até assim, porque a gente é juiz eleitoral, não sou nesse momento, mas é um rodízio entre juízes. Porque tem eleição municipal daqui 2 anos, né? Que isso venha para a eleição municipal, isso venha para uma eleição estadual, entendeu? É isso o nosso receio, entendeu? Então eu acho que precisa apaziguar, porque nós vamos ter eleição daqui 2 anos. Depois daqui 2 anos vamos ter de novo. Então de 2 em 2 anos, nós temos que escolher nossos governantes. E nós precisamos de paz para escolher os governantes. É isso? E a maioria tem que decidir com paz. Não nessa beligerância que está. De coisa. A questão dessas fake news hoje é um negócio... Acho que a gente ainda precisa aprender a trabalhar com as mídias sociais. Eu acho que a população... nessa questão assim de tentar separar o que é verdadeiro, o que é falso, ainda a gente não conseguiu ainda separar, e isso está deixando as pessoas que talvez não tinham o hábito de estar muito envolvido com rede social, deixou a pessoa, deixou mais ela, eu brinco assim, eu falo, na rede social a pessoa vira tudo um leão, mas depois parece que na frente não é tão leão assim. Então acho que a gente ainda tem a evolução da sociedade, né? A evolução da sociedade, a gente precisa agora evoluir. Ela foi muito rápido, o avanço da tecnologia. Acho que a gente ainda vai aprender ainda a lidar com a tecnologia, mas favorável a gente. A maioria do cidadão, na opinião da senhora, tem consciência dos direitos e deveres ou não? Pelos casos que a gente... Eu acho que a gente, assim, no ideário assim, da população, às vezes mais direito do que deveres. Eu acho que assim precisa... A senhora classifica também os atos como antidemocráticos, aquele que ocorreu em Brasília ou não? Eu não gosto nem de rotular, nem de... Atos golpistas, igual foram... Não, eu acho que ali foi vandalismo, nem sei se... Até porque, assim, hoje até o judiciário diz que a gente também não pode ficar, o CNJ, a gente não pode ficar muito dando opinião política, eu estou falando até demais. Eu acho que eu estou até falando demais. Nós temos, inclusive, um representante do CNJ aqui de Rio Preto, né? Dr. Jarreto, Dr. Cristiano. Eu acho que eu estou até falando até demais. Então, mas assim, ali foi ali não podemos, o que eu posso classificar como ele foi vandalismo. Eu acho que ali tem que ser julgado,
Tem que ser... Alguém consegue sair dessa, doutor? Um advogado consegue... Não, todo mundo tem o seu devido... Todo mundo tem seu direito de defesa. O que não pode ser negado é o direito de defesa. E eu tenho certeza que não deve estar sendo negado lá. A questão é essa. A questão agora é ser respeitado o devido processo legal. Eles terem defesa e todos. E ali com certeza vão ter muitos... E tem advogados muito bons. Os advogados muito bons, todos os coisas que devem ter ali, eles vão trabalhar, entendeu? Então, eu acho que a questão ali eu acho que agora a gente precisa apaziguar, tentar, vamos tentar seguir a vida e vamos seguir a vida e tentar, porque daqui 2 anos a gente tem eleição, espero que isso não aconteça de novo. A senhora vai ser juiz eleitoral? Eu acho que não. Recente. Eu acho que no próximo... A senhora foi recentemente? Eu fiz na eleição no ano que o Bolsonaro foi em 2018, né? 2018. Aí quanto tempo? Aí demora demora porque a gente vai tocando, nós somos em bastante juízes, então eu acredito que vai mais uns 2, 3, daqui mais umas 2 eleições. Então eu acredito que na próxima eu não esteja ainda. Doutora, nós tivemos durante um processo da pandemia a criação das audiências virtuais, né? Uhum. E é um processo que acabou se mantendo depois, né, da pandemia. E uma das reclamações dos advogados, até da ordem, foi que o processo se torna muito frio na televisão, né? Aquela coisa do distanciamento. A senhora acha que a tecnologia ela veio para ficar ou esse sistema ele pode ser revisto? Tem uma determinação do CNJ feita no final do ano passado. Eu estou esperando a regulamentação pelo TJ, que determinou a regulamentação, mas ele disse que as audiências são presenciais. O CNJ já disse que as audiências vai acabar. Não vão acabar. Ele não disse que é uma ferramenta, vai virar uma ferramenta. É uma ferramenta a mais. É uma ferramenta a mais. Confesso que se não fosse a pandemia, eu acho que nós estaríamos todos em audiências presenciais. Eu acredito. Porque, assim, uma coisa nova demora, seria um processo muito lento para a gente fazer a audiência daquela forma que nós fizemos. Estamos fazendo, eu fiz, até o final do ano passado eu fiz. Estou só na dependência do Tribunal Regulamentar para ver o que eu vou fazer esse ano. O que aconteceu? Parou. Aí eu levei aquele susto, todo mundo. Os processos, não, mas nós não podemos parar desse jeito. Aí começou, não, dá para fazer assim, e começou a se fazer audiência virtual. E percebemos que dava certo. E deu certo, porque nós continuamos fazendo até a coisa. Confesso que tem essa frieza da tela, realmente essa frieza da tela. Só que mas ao mesmo tempo, a gente solucionou problemas que eram muito caros para nós, que é a questão de deslocamento, principalmente do preço. A questão do deslocamento do preso para a audiência criminal... Os chamados bondes, doutor. Se alguém passasse ali na região central, ali no fórum, sempre ia ter um caminhão do sistema penitenciário, mais viaturas da PM fazendo escolta. E tinha as famílias, que iam para lá, queriam falar um oi, queriam se aproximar. Elas não se aproximavam, ficavam na grade, mas eles não podiam se aproximar, mas ficavam ali. Então, esse deslocamento do preso é muito caro para o Estado. Isso custa muito dinheiro. Então, é uma questão que hoje o preso, e ele consegue acompanhar a audiência do mesmo jeito se ele tivesse vindo, até para ele. Aqui a maioria fica no CDP aqui dentro de Rio Preto, então a distância é curta, mas não é todos que estão aqui. Então eu tenho presos do estado inteiro. Então às vezes vinha muito às vezes do país que eles acabam trazendo dias antes e vem. Mas ele vem viajando. Eu tinha preso que estava lá em penitenciárias de São Paulo, penitenciárias da região de Presidente Prudente. Então ele vinha por uma audiência que corria o risco de chegar aqui, não aparecer as testemunhas e ele ter que ir embora. Sem realizar nenhum procedimento. Já aconteceu, não era a regra, mas esse daí era um fato que acontecia. E o preso fica revoltado, doutor, quando isso acontece. Também, porque não é uma viagem de férias. Não é confortável. Não é uma viagem de férias, ele não está fazendo uma viagem de férias. Não é um tour. Não é, ele não está fazendo uma viagem de férias, também não é confortável. Então, assim, no que nós percebemos nesses 2 anos aí fazendo audiência virtual? Que você não vê reclamação, nem tanto tanto da defesa quanto da acusação, nesse sentido,
que o preso, ele está onde ele acompanha, ele ouve os depoimentos das testemunhas como se ele estivesse ouvindo, estivessem ali, entendeu? Então ele consegue, ele não tem. A gente tinha muito processo, acabava demorando para terminar, porque acontecia, a testemunha, o fato, foi um crime que aconteceu em Rio Preto, mas a vítima, por exemplo, muita gente aqui da região vem para Rio Preto, vem passear, vem no coisa ali. Vamos pensar que ela teve um celular furtado, roubado, mas ela não mora, ela mora numa cidade que já não é comarca de Rio Preto. Aí a gente se chamava precatório, a gente pedia uma ordem para o juiz lá da comarca dela para ouvir. Então todo esse trâmite do funcionário mandar para chegar lá, o juiz ver na pauta dele o dia que ele pode fazer, isso voltar, o processo acabava demorando. Então assim, tá ali, a gente está aqui, eu ouço qualquer pessoa, porque a pessoa é do celular dela. Ela não precisa ter computador. Do celular ela consegue participar dessa vídeo. O WhatsApp é usado de alguma forma para notificação? Está valendo ou não? A gente usa muito pouco, porque o que acontece? A senhora é favorável disso ou não? Até a partir do momento que você tiver, que o oficial de justiça conseguir certificar que é a pessoa, eu não vejo problema algum. Não vejo problema algum. A questão é a questão de licença mesmo do WhatsApp. O Tribunal de Justiça tem licença da Microsoft, então a gente usa o Teams. A gente usa outra ferramenta, mas até pela questão de licença também, de não estar previsto o WhatsApp, até pela questão de usar para trabalho uma ferramenta que o tribunal não tenha licença. E então a gente tem lá então assim, isso nos facilitou demais a audiência. Então eu brinco assim, que a gente não perde a audiência. A gente não perde, entre aspas, a audiência nesse sentido. Eu já ouvi testemunhas, réus de vários estados. Eu fiz uma audiência que era de vários presos. Um estava preso na penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olha só. E ele participou da audiência, por videoconferência, por nossa ferramenta que a gente usa. Então, assim, o outro estava em Rondônia, já tive preso em Rondônia, que fez. Ele não participaria da audiência. Se fosse uma audiência presencial, ele não participaria. Imagina, pegar um avião para trazer um preso. Ele não participaria. Confesso que na prática ele não teria vindo. Então, assim, eu acho que até pela questão dele saber o que está sendo, a acusação que pesa contra ele, o que está sendo feito, está sendo decidido, o preso foi melhor. Sim. A audiência por videoconferência. Doutora, mas as audiências virtuais, elas proporcionaram também alguns momentos delicados e até engraçados, né, que a gente viu divulgar muito durante a senhora, inclusive teve uma questão envolvendo um advogado. Qual foi um caso mais pitoresco, assim, uma situação inusitada que a senhora viveu alguma coisa nesse sentido? Sempre tem, você tem. Porque às vezes as pessoas estão em casa, né? Estão em casa, você está assim... Molecada, aquele barulho de criança, isso era muito comum, ter esse barulho de criança, ou então a pessoa estava trabalhando, então assim, o que também facilitou, mesmo a pessoa que mora aqui em Rio Preto, ela está trabalhando. Aí o que acontece? Aí a gente ligava, aí às vezes o pessoal te montava na oficina, aquele barulho de oficina. A gente falava assim, você precisa sair daí, senão a gente não vai conseguir te ouvir. Então tem esse barulho, tem essa coisa, então a pessoa entrava, espera, então agora eu vou ali numa salinha. Então às vezes a pessoa ia até, às vezes trabalha em alguma loja, você via que era um cantinho bem pequenininho, que às vezes o lugar onde come, então aqui você via que a pessoa... Só que assim, para ela também facilitou, porque a pessoa não se deslocou, não saiu, não deixou de trabalhar, então... Tem isso, só que ao mesmo tempo eu concordo que a audiência também perdeu um pouco disso, sabe? Assim, também perdeu aquela formalidade, perdeu aquela formalidade. Né, então eu estou esperando. Eu tô, não sei ainda. Pegou alguém dirigindo? Muito. Tinha alguns que muito, já mandei parar, pelo amor de Deus, é o perigo. Você vai me estacionar esse carro. Você vai estacionar esse carro, pelo amor de Deus. Advogado? Já vou de não estou dirigindo, não. Então a gente tem essas questões aí que acabam virando até cômicas e tal, da questão da videoconferência, porque a pessoa tem que entender que é uma solenidade, é uma formalidade. A audiência é uma formalidade. A questão da roupa também não pode aparecer de qualquer jeito, porque a gente ainda só mudou a forma de ser feita. Mas a audiência é um ato formal. Então ela precisa ter toda aquela ritualidade tem que se manter numa audiência virtual. Doutora, quais são os casos mais comuns nas varas criminais em Rio Preto? O que a senhora mais... Infelizmente é o tráfico. Tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas.
É o tráfico de drogas. A gente tem, assim... Pequenas, grandes quantidades? Tudo, tem de tudo. Tem de pequena, tem de grande. A gente tem... Eu peguei um de toneladas. Estava dentro de um caminhão. Dentro de um caminhão... Me fugiu o nome agora. Aqueles caminhão de água. Eles usavam de usina, usa para apagar. Me fugiu o nome do caminhão. Não é caminhão-pipa. O combustível? Não é de combustível. É de água. Acho que é caminhão-pipa mesmo. Sim. Que chama. Não, mas não é bem... Eu sei que depois eu acabei até... foi pedido e eu acabei dando Acabei dando não, né? Eu decretei o perdimento e foi em favor do bombeiro. O caminhão foi pro Corpo de Bombeiros, que é para eles usarem para apagar incêndio. O caminhão, sim. Porque mas tinha uma apreensão muito grande de maconha dentro dele. Estava praticamente carregado dentro da parte dele lá, onde ficaria água, estava pura tabletes de maconha. Então você tem aqui as rodovias, né? Às vezes essa grande quantidade. Rota caipira, né? Essa grande quantidade são pegas em geral na rodovia. Da BR-153 ou na Washington? Não, esse foi na Washington, esse não foi na BR, não, mas tem na BR também. A gente tem nas duas. Nossa. Nas duas a gente acaba pegando essa quantidade maior. Então, mas a gente também tem aquele tráfico de pequeno, assim, de coisa. Eu acho que hoje é a nossa maior demanda, o furto. O furto ainda também tem bastante. Mas são esses crimes mais no cotidiano que acaba sendo realmente o roubo é pouco. Eu acho que a nossa região, nós não podemos reclamar, não. Nossa região, questão de segurança. É segura, doutora? Rio Preto é uma cidade segura? É uma cidade segura, sim. Os nossos índices de segurança são a polícia consegue, a polícia militar faz um trabalho ostensivo muito bom. A Polícia Civil consegue... A inteligência funciona? Funciona. A Polícia Civil consegue, dentro das limitações também, que é uma que tem muito pouco funcionário, ultimamente está com muito pouco funcionário, mas dentro das limitações ela também consegue investigar, principalmente esses crimes de homicídio, ela acaba desvendando. Nossa. A gente teve aqueles problemas no começo, estava até naquele guerra que já conseguiram... Aquela guerra de gangues? Já conseguiram apaziguar. Você tem, não falar assim, nós não temos problema? Claro que nós temos, mas nossos índices são bons, nossos índices de criminalidade são comparados ao primeiro mundo. Como é que os colegas veem, por exemplo, a atuação do Dr. Evandro Pelarim em relação à Cracolândia, os moradores de rua, esses problemas, doutora? Ele é o nosso salvador, eu acho que ele no judiciário, ele a gente brinca... Ele tem esse papel, né? Ele fala sobre chama o nosso Poço Ipiranga. Doutor Evandro. Não, mas é que a infância exige isso. A vara da infância exige esse trabalho. E para você resolver esses problemas da infância, você tem que acabar atuando um pouco fora daquela, vou proteger a criança, mas se você proteger a criança, ela não é um ser que vai viver sozinha. Ela precisa de um pai, de uma mãe, de uma família ali, de familiares, alguém ali que é responsável por ela. E se esse núcleo não estiver bom, essa criança não vai estar protegida. Então, esse trabalho que ele faz com os moradores de rua. Um exemplo que eu tenho... Pessoas em situação de rua, né, doutor? Senão o pessoal, a defensoria briga com a gente. Eu falo errado? Não. Eu falo pessoas em situação de rua. Porque moradores de rua, eles falam, pessoa... Em situação de rua. Eles usam esse termo. É um problema que eu acho que é uma coisa que realmente eu fiquei muito feliz. Falei, que aí ele acabou mobilizando mais gente e tentar resolver. É um problema sério, que não pode deixar, porque assim, aquela coisa, vai deixando, o problema acaba podendo explodir mais para frente. Resulta em pequenos furtos, os roubos que tem ali na região central, no calçadão. Nos facilita. Quando ele começou isso, eu trabalhei com ele lá em Fernandópolis. Quando ele começou a trabalhar lá na infância e fazendo muito esse trabalho bem, na época era o furto do toca-cedeira, sabe, do carro. Esse é antigo, hein, doutor? Eu estou entregando minha idade. O furto dos carros, do som do carro, aquela coisa. Tinha muito. E era muito adolescente que fazia isso. Quando ele começou a trabalhar em cima desses adolescentes, caiu
drasticamente o nosso número de... Então, assim, por isso que você tem Identificou. Você acaba... Nossos furtos acabaram até diminuindo, porque às vezes eles estavam junto com algo maior, alguma coisa, então que sobravam para a gente, deu uma boa... Então, assim, esse trabalho que faz com esses pessoal que está em situação de rua, você diminui um problema muito grave que eu percebo também entre eles até pela questão, na situação que eles estão, a gente tem muito homicídio entre eles, infelizmente, assim, então às vezes, assim, você precisa trabalhar, tirar eles daquela situação de drogas, assim, porque você está numa situação, então ali, então, se ele é mais um processo de homicídio, é mais um inquérito para a polícia, é mais um processo, é mais um júri a ser feito. Então, se você trabalha, se você consegue tirar eles daquela situação, provavelmente eles não vão brigar, eles não vão se matar, eles não vão vender droga, não vão ter toda aquela questão que acaba indo junto com esses moradores. E aí a criança pode voltar a ter um pai e uma mãe. Doutora, na hora de julgar um processo, o que impera é a razão, compaixão ou um outro sentimento que a senhora leva em consideração? Empatia? Não, a gente tem que usar, são duas, o bom senso e as regras da lei, o direito. É isso que a gente tem que ler com bom senso. A interpretação da lei é a lei que a gente tem que se basear. Não é empatia, não é nada, o que o juiz tem que levar em consideração é a lei. Só que a lei é fria, então é uma interpretação sendo feita. E eu acho que um juiz sempre tem que ser o bom senso. É um bom senso. Essa é a chave. Como é a relação com o Ministério Público, doutor, entre os magistrados de Rio Preto e o Ministério Público hoje? Perfeito, a gente tem uma boa relação. Está em sintonia? Tem sintonia, como tem com a Defensoria, como tem com a OAB. Eu acho que nós sempre bem a gente está no mesmo barco. Nós estamos, talvez, assim, em barquinhos, assim, que talvez cada um vai por uma coisa, mas nós estamos juntos. A função é a mesma. Assim, nós todos no Poder Judiciário. Então, assim, cada um tem a sua função, cada um tem a sua atribuição, mas nós não estamos em guerra, muito pelo contrário. Um depende do outro. A sociedade, a gente não vive sozinho, nada se vive sozinho. E também no trabalho. No trabalho, ninguém hoje trabalha sozinho. Então, assim, no trabalho você tem, vamos pensar numa vara criminal, que a gente tem mais o Ministério Público e a Defensoria. Necessariamente tem que ter os dois ali, numa Defensoria ou OAB, né, um advogado ali para defender. Então, assim, se você não tiver uma harmonia dos dois trabalhando, porque a sociedade exige que tenha alguém que atue em nome dela, que é o Ministério Público, que precisa falar, aquela pessoa, ela cometeu isso, ela fez isso, ela furtou, ela roubou, ela matou, ela está traficando. Ele precisa falar, está fazendo isso, juiz, você precisa condenar, ou precisa dar uma pena para essa pessoa. Uma forma simples de dizer. Aí vem não é bem assim, não foi isso que aconteceu, foi de outra forma. E aí, com essas duas visões, o juiz decide. Entendeu? Então, você precisa ter essas duas visões, que vêm de um lado e do outro, e decidir. Entendeu? Não pode ser uma visão, porque às vezes, por isso que é bom, sempre a gente fala que é aquela história dos dois lados, para o juiz ter para conseguir decidir e dar a solução mais justa para aquele caso mesmo. Sim. Doutora, nosso tempo já está praticamente concluído. Eu agradeço muito a senhora, mas antes de a gente encerrar, a homenagem para o doutor Paulo Marcos Vieira, né, doutor? No ano passado, né, a senhora prestou, foi da ideia da senhora, né? Foi uma ideia. Como é que foi essa? Ele leva o nome dele dá o nome ao Fórum Cível. Fórum Cível. Foi um legado que ele deixou, doutora. Perdemos na pandemia, marcou, né? Marcou. Ele era aquela pessoa, como o sorriso largo dele, ele era uma pessoa muito amável, muito afável, fora a questão técnica de juiz, que também é indiscutível, mas ele era uma pessoa muito boa. Ele era uma pessoa que Entrevistei ele várias vezes. E o doutor Osnito também, Assis Pereira, né? Nós perdemos muita... A pandemia acabou. E ele marcou, porque foi no auge da pandemia, naquela fase crítica, assim, ele sempre... E olha que ele, lembro que a gente... porque ele era o diretor, ele falava assim, ele nunca mostrou assim, isso assim, naquela sensação de, não, vamos trabalhar, vamos continuar, vamos fazer, precisa e coisa e tal.
Então, assim, ele ainda brincou uns dias antes de ser internado com a gente, porque a esposa dele pegou, a família inteira pegou, e ela foi primeiro hospitalizada. Aí ele falou, ó, tá vendo? Essa mulher dele brincou, ainda assim, naquele jeito brincalhão dele, que ele estava firme e forte, que o velho falava assim, eu tô aqui firme e forte, não sei o quê. Então, assim, ele era sempre brincalhão com a gente no WhatsApp, assim, sabe, naquelas coisas, ele via todo dia e coisa. Então a gente sentiu muita falta dele, muita falta dele. E aí, quando depois do falecimento dele, eu acabei assumindo, e a regra do tribunal que é 1 ano. Então eu esperei dar 1 ano do falecimento dele, e como aquele prédio não tinha nome, falei, não, vamos dar o nome, até porque ele era diretor do fórum, trabalhava naquele prédio e coisa. E a cerimônia ficou bonita, né? Foi uma cerimônia, foi emocionante, foi sendo uma cerimônia emocionante. Isso é marcante, né? A senhora pegou Covid? Não. Não pegou? Não. Vacinou, doutor, ou não? Vacinei, claro. Foi no primeiro dia que eu estava lá, eu estava tomando vacina. Eu brinquei também, eu acho assim, eu não fui daquelas pessoas que eu brinco assim, eu cumpri, não coisa, mas eu não tinha receio. O que precisava ser feito, eu sempre fiz e coisa e tal. E eu brinco que eu acho que eu sou uma pessoa a ser estudada, porque a gente lá em casa, nem eu nem meu marido não pegamos. Ninguém pegou todas essas coisas, ainda bem, mas é uma doença que deixou marcas, né? Foi um negócio. Sim. Eu perdi parentes, primos um pouco mais velhos, mas eu perdi muita gente querida. A gente perdeu um funcionário também lá no fórum, que de muitos anos lá no fórum também, trabalhava na minha sala ao lado. Então, assim, foi um período muito difícil para a gente, perdas muito marcantes. Eu acho que foram umas perdas que marcaram para a gente da Covid. Doutora, juíza tem tempo para lazer, para se divertir também ou não? Cinema? Eu não digamos que a gente tem muito para isso não, mas eu acho assim que a gente tem que saber equilibrar a vida. A gente tem muito trabalho muito, mas muito mais que às vezes 8 horas, trabalho às vezes muito, tenho certeza que trabalho muito mais, mas eu tento pôr algumas horas de equilíbrio, porque a gente tem que ter equilíbrio na vida. Uma leitura de alguma coisa. Sempre porque a molecada, eu sempre gosto de perguntar para os profissionais que vêm aqui, que a moçada hoje quer saber muito celular só, né, não estuda o que deveria estudar, né, doutor? E assim, também tem esse outro lado, né, do profissional também, né, que dá para ir no shopping, dá sim. Eu acho que é tudo a questão de você fazer o seu tempo. Acho que a gente faz o seu tempo, se organiza, a gente precisa se organizar e fazer o seu tempo. Então todo mundo precisa ter seu momento de lazer. Talvez não é só no celular, tem outras coisas. Estou tentando, apesar que eu confesso que o celular acaba nos tomando bastante tempo hoje, né? Hoje a gente tem que se policiar para não querer ficar só no celular e tentar. A gente tem que se policiar para não querer ficar só no celular e coisa e tentar assistindo inclusive podcast, doutor. Não, pode deixar. E aí a gente tem que tentar se policiar para não ficar só nisso, mas tem várias coisas para ser feitas. A cidade nos proporciona momentos de lazer também gostosos. Legal. Doutora, eu agradeço muito a presença da senhora aqui no Diário do Rodrigo Lima, no podcast Diário do Rodrigo Lima, viu? Eu agradeço, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, foi muito gostoso, muito bom. Legal. Pessoal, e agradeço você que esteve aqui com a gente também no podcast Diário do Rodrigo Lima. Você pode rever essa entrevista depois no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E você sabe, jornalismo é que tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.